dizer aqui para minhas companheiras aqui que é uma honra, né, ser contado aqui junto com vocês, né, para essa pequena preleção aqui. Obrigado a todos que compareceram, né. Hoje eu estou emocionado, né, além de todos os amigos que estão aqui, meus familiares, né, diretos, prediletos estão aqui. Minha esposa, valorosa companheira, Bié, meu amigo e irmão, junto com a Samara, né? Meu irmão Ricardo, né? Irmão e companheiro de sangue, o Ricardo com a Débora, né? O Rocha, que é meu amigo, irmão, meu padrinho, a dona Márcia, né? O Benjamin e o Rogerinho que estão ali no fundo, a presença de todos vocês, Carlinhos, todos que vieram, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado. Eu gostaria de iniciar dizendo que há 30 anos atrás eu não era espírita, eu era católico, né? E eu sempre fui muito religioso. Eu era líder do grupo de teatro, eu era do grupo de jovens, eu ajudava a rezar missas, né? Eu tinha aquela amizade de sair para comer pizza com os padres, sabe? Eu me esforçava muito, eu sempre tive um tino religioso forte, mas não me preenchia totalmente. Muitas lacunas, muitas perguntas sem respostas, muitos conceitos religiosos que a explicação era vaga ou não fazia sentido. E há 30 anos atrás, eu passando por um turbilhão de dificuldades, assim como todos nós, né? Sempre temos muitas dificuldades, muita dificuldade. Eu fui trazido à casa aqui nessa casa, pela primeira vez que eu pisei no Centro Espírita, pelo meu amigo Antônio Carlos Rocha. Ele me pregou uma peça para me trazer. Acho que ele sabia que eu ia, né? Eu não ia aceitar com tranquilidade. Ele me ligou e disse: Rogério, eu estou precisando de você urgente. Era 7 horas da noite, 7h15. Falei: o que foi? Não, estou precisando de você, aqui na esquina aqui, deu o endereço. Eu achei que ele tinha batido o carro, que ele estava passando mal na rua, que ele tivesse sido assaltado, alguma coisa. Peguei o carro, corri, cheguei ali, ele estava na esquina ali, e eu apavorado: o que foi? Ele falou: não, calma. Eu te chamei para te levar aqui no Centro Espírita. Falei: Rocha, não faz isso, puxa vida, você me mata do coração, não faça isso. Que é isso, Rocha? Não vou mexer com isso e tal, né? Mexer com isso, né? Imaginem. Não, calma. Mas na conversa com ele e com os outros amigos que eram espíritas, todos diziam: olha, essas dificuldades todas suas, no meio disso há problemas espirituais, talvez obsessão, né? Você precisa de orientação espiritual. E eu, meio a contragosto, meio puxado pelo braço, ele me trouxe, que eu sentei mais ou menos ali, né? E vi a palestra, me lembro exatamente a palestra, era sobre felicidade, era um casal de dentistas que tinham recém-mudado, se formado e recém-mudado para Frutal, não eram frutalenses, era sobre felicidade a palestra. Eu achei muito interessante, muito bem colocado, rápido, né? Aquela meia horinha passa tão rápido. Depois apagaram-se as luzes, ficou só aquela luz azul ali, eu fiquei morrendo de medo, Centro Espírita, com medo de espírito. O Rocha falou: não, fique tranquilo, isso é só para... fica calmo, é só para abrandar o ambiente, manter a concentração. Aí depois chegou na hora do passe, nós fomos tomar o passe, eu também não sabia direito o que era, também fiquei receoso. Falei: calma, vão te benzer ali. Aí eu compreendi. Você só me acompanha. Bom, daqui eu fui orientado, recebi orientações, né, da casa. Fui direcionado para o Allan Kardec, Centro Espírita Allan Kardec, onde eu estou até hoje, né? E ali o mundo se abriu para mim, né? As informações que eu recebi, né? Depois de 3, 4 reuniões que eu participei, 3, 4 tratamentos, abriram um mundo diferente para mim. E eu estou, né? Aí eu descobri que eu era espírita, eu só não sabia que eu era espírita. Isso é assim com a maioria de nós que somos espíritas, não é? Os conceitos já estão ali em volta da gente, as outras informações de outras religiões não fazem muito sentido. Quando você encontra o espiritismo, você fala: é mesmo. Isso aconteceu comigo. Quando eu virei espírita, eu sempre tive facilidade com leitura,
mas eu achei as obras espíritas de difícil leitura, né? Foi feito por espíritos de alta elevação e foi coordenada e organizada por um intelectual, um grande intelectual europeu, que era o Kardec, né? Então, é natural que seja um linguajar sofisticado, um linguajar intelectualizado, para a maioria das pessoas de difícil compreensão. Eu tinha facilidade na leitura, muitas vezes tinha que voltar a página. Peraí, não entendi. Voltava a página, relia, tá. Outras horas tinha que recorrer ao dicionário, né? E aí uma ideia sempre me perseguiu, né? Ou seja, os amigos espirituais sempre me intuíram. Faz uma obra sintetizando em palavras fáceis os principais conceitos espíritas. Isso me perseguiu 30 anos, 29 anos, né? E eu comentava isso sempre com a Sâmia, ela dizia, Rogério, faz um livro. Comentava com o Dagoberto, né, lá do Allan Kardec, amanhã vai trabalhar com as crianças aqui, inclusive, na contação de histórias. E Jason, chegou aí. O Dagoberto também me incentivava, né? Eu falei, Dagoberto, eu aceito, com uma condição, que você seja meu orientador, porque você é uma enciclopédia de espiritismo, né? E eu sou um reles estudioso, tento estudar, né? Mas daquele jeito que todo mundo sabe. Ele, não, eu aceito, eu vou te orientar. Então, aqui tem também o trabalho da Dagoberto, né? Aqui. E aí nós fizemos o livro trazendo aqueles principais conceitos espíritas, né? Lei de causa e efeito, reencarnação, livre-arbítrio, sobre Deus, sobre Jesus, né? Sobre pluralidade das existências, sobre todos aqueles conceitos mais conhecidos do espiritismo, colocado de uma maneira simples, com um linguajar fácil de qualquer pessoa, por mais simples que seja, se tiver um mínimo de leitura, né, souber ler e escrever, vai compreender. E para ajudar mais ainda na compreensão, a cada contexto, por exemplo, sobre lei de causa e efeito, eu aqui nesse livro, né, eu dou as linhas gerais bem explicadinho, de forma bem simples. E depois eu coloco uma história, no final eu coloco uma história sobre lei de causa e efeito, uma história dessas contadas pelo Chico Xavier, pelo Divaldo, né? Os tantos livros espíritas, aí eu coloco uma história que aí, se a pessoa ainda não entendeu, ela vai dizer, tá, agora com essa história eu compreendi o que é lei de causa e efeito. Então, eu reputo que ficou, né, alguns amigos que já leram, né? Eu estou fazendo o lançamento oficial hoje, mas alguns amigos já solicitaram, a gente já andou distribuindo por aí, todos elogiaram muito, né? Ontem eu tive naquela nova casa espírita lá perto da Joana de Anjos, lá perto do Rotary, fui lá conhecer, fui lá também precisando de ajuda e levei alguns livros lá, né? E o pessoal se interessou na hora lá e tal. Hoje já me ligaram, né, o diretor lá, seu Maurício, já me ligou e já comprou 50 livros. Ele falou, tratando de divulgação do Espiritismo. A finalidade é simplesmente divulgação e evangelização, certo? Divulgação e evangelização, não visa lucro. Cada livro vendido, todo o montante vai ser revertido em mais livros para venda, né, enquanto for do interesse, certo? E para finalizar então, hoje eu tive fazendo essa divulgação lá na Rádio 102, alguém ouviu aí? Alguém ouviu? A minha filha ouviu. Tá, beleza, Bia também ouviu? Pois é, lá me foi perguntado, né, como eu me tornei espírita, entre outras perguntas, e me perguntaram quais os três principais conceitos espíritas que me encantaram, né? Aí eu disse, bom, primeiro o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Isso sintetiza, né, a máxima do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Em outras palavras, foi isso que Cristo quis dizer, né? A segunda coisa que me encantou foi naquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que diz assim, né? Não vou usar as palavras exatas, mas diz assim,
com toda essa bagagem de informações, Kardec perguntou para os espíritos superiores, com toda essa bagagem de informações que vocês estão nos fornecendo, teria no mundo, no nosso planeta, alguém para servir de norte, alguém para nos servir de guia? E a resposta dos espíritos, todos nós sabemos, foi Jesus Cristo. Então, isso também, né, me encantou no espiritismo. E a terceira, né, uma das coisas mais importantes que me fizeram trazer tanta convicção no espiritismo, né, eu digo o seguinte: se não fosse o espiritismo, provavelmente eu seria ateu, porque as outras explicações religiosas não me atendem, né? Ficam muitas lacunas, muitos buracos a serem preenchidos. E então eu sou espírita, mas eu digo que eu não seria tão espírita se não fosse aquele bom velhinho de Uberaba também, né? Aquilo depois de Jesus Cristo, Chico Xavier, aqui pertinho, né? Porque quando a gente fala de Jesus Cristo, faz sentido para a maioria das pessoas, mas é uma coisa 2000 e tantos anos atrás, né? Está longínquo, fica parecendo que era outra realidade, que hoje não seria bem assim. Aí vem o Chico, agora, nosso contemporâneo, né? Reafirmar tudo aquilo que o Cristo disse. Histórias maravilhosas do Chico, né? Quanto mais singelas, quanto mais simples, mais bonita a história. É uma historinha, vou contar rapidinho aqui, que eu conto sempre, é a lição dos tomates, né? Vocês conhecem a lição dos tomates? Está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Você conhece, meu irmão? Pois é. O Chico, quando ele mudou para Uberaba, ele ainda não era tão conhecido, e ele gostava de uma vez por semana ir naquelas vendas, né? Os bares naquela época, as mercearias, tinha sempre tinha lá as bebidas, os docinhos no balcão, tinha sempre uma banca assim, batata, cebola e tomate. Vocês lembram disso antigamente? Quase toda vendinha tinha isso aí, né? Então, não era igual hoje, tem o mercadinho, tem o supermercado, aquela variedade enorme de legumes e tal. E ele gostava de fazer uma comprinha dessa uma vez por semana, ele mesmo gostava de fazer. E aí ele foi lá numa vendinha lá, chegou lá, olhou, tinha uma moça no balcão, ela reconheceu ele: oi Chico, entra, fica à vontade. Ele falou: eu quero uns tomates. Ela foi, pegou um saco, entregou um saquinho para ele, e ele foi lá na banca, começou a pegar aqueles tomates, começou a recolher os tomates. Ela lá do balcão falou: Chico, não, Chico, peraí, deixa eu te ajudar. Você está pegando tomate machucado, tomate com algum podre, deixa eu te ajudar para você pegar só os bons. Ele disse: não, minha irmã, está tudo certo, desse jeito eu te ajudo com prejuízo. Olha que lição de humanidade está embutida nessa historinha simples. Quem de nós faria um negócio desse? Quem de nós faria um negócio desse hoje? Quem de nós, né? Eu digo: não, minha irmã, deixa, desse jeito eu te ajudo com prejuízo. Isso é sentir a dor do outro, é sentir a dor do próximo. Isso é não desejar para a gente aquilo que a gente não quer para o próximo, né? Então, Chico assimilou e vivenciou exatamente o cristianismo, né? A essência do cristianismo, em todos os aspectos, né? Então, o Chico, eu digo, né? Se não fosse o espiritismo, eu seria ateu. E se não fosse o Chico, eu seria menos espírita. Né? Eu seria menos espírita, porque as lições dele são magníficas, maravilhosas. Aqui no livro tem várias historinhas do Chico, certo? Então, terminando agora, que eu já estou cansando vocês, vou terminar justamente com a trovinha do Chico. Quem conhece a trovinha do Chico? Quem conhece, gente? Ninguém conhece? Tá. Um dia assistindo uma palestra, você conhece, o Rocha conhece, a Sâmia conhece. Um dia assistindo uma palestra do Rovel Ravena, lá no centro Allan Kardec, ele falou assim, gente, durante a palestra, ele falou de passagem assim, o centro estava cheio. Ele falou: gente, vocês conhecem a trovinha do Chico? Todo mundo: não. Ele falou: olha, a trovinha do Chico: procurei o inimigo que me afasta do bem, só encontrei eu mesmo em combate, não encontrei mais ninguém. Olha a profundidade, a filosofia embutida nessa trovinha do Chico. É exatamente o que o Espiritismo nos explica. Nosso inimigo somos nós mesmos. As nossas atitudes no dia a dia vai nos colocar em melhor situação amanhã ou
em situação de dificuldade. O nosso inimigo somos nós mesmos, nossas atitudes, nossas más escolhas, nossas más tendências. Então, eu termino com a trovinha do Chico, né? Procurei o inimigo que me afasta. O dia que todos nós conseguirmos assimilar isso, né? E assimilar e falar, vou botar em prática. Cada um de nós vai estar no caminho, né? Nós vamos estar com Jesus no nosso norte. Então, vou terminar com a trovinha do Chico. De novo, procurei o inimigo que me afasta do bem. Só encontrei eu mesmo em combate. Não encontrei mais ninguém. Obrigado pela oportunidade.